Você acredita em freguesia? Freguesia. Seu time não ganha daquele de jeito nenhum. O Corinthians não ganha do Palmeiras. Nos últimos 15 jogos, 7 vitórias do Palmeiras, 7 empates, só uma vitória do Corinthians. E foi com o técnico Silvinho. 2-1, 2 gols do Roger Guedes em 2021. E desde então já são 7 jogos que o Corinthians não ganha do Palmeiras. 4 vitórias do Palmeiras, 3 empates. Você acredita em freguesia? E não me vem com aquela história de pai, que isso é coisa de argentino. Isso aqui chama freguês. Não precisamos inventar uma palavra que a gente já tem no nosso dicionário. Bom, vamos revisitar a história ali. Nos últimos 15 jogos de Palmeiras e Corinthians, 7 vitórias do Palmeiras, 7 empates, só uma vitória do Corinthians. É maravilhoso o retrospecto do Palmeiras. Esse negócio de freguesia existe, mas é sazonal. É cíclico. Quer ver um detalhe que a gente estava lembrando agora há pouco no de primeira do UOL? Entre 2009 e 2015, quando o Palmeiras ganhou pela primeira vez em Itaquera, foram 17 jogos com 8 vitórias do Corinthians, 8 empates e uma vitória do Palmeiras. Então aconteceu, 9 anos atrás, ou 10 anos atrás, estava acontecendo um cenário exatamente inverso ao que acontece hoje. De 2009 a 2011, 6 jogos, 3 vitórias do Corinthians, 3 empates. Aí o Palmeiras ganhou em Presidente Prudente com 2-1, gol do Fernandão, 2 gols do Fernandão. E aí vieram mais 5 vitórias do Corinthians e 5 empates, ou seja, no total, de 2009 a 2015, 8 vitórias do Corinthians, 8 empates e uma vitória do Palmeiras. O Palmeiras pode fazer o revés disso se não perder os dois próximos clássicos, né? Porque o Palmeiras hoje tem 7 vitórias, 7 empates e uma derrota só. Engraçado que essa única derrota, naquela sequência de 2009 a 15, foi 2-1 pro Palmeiras. E nesta sequência, foi um 2-1 pro Corinthians. Isso é muito cíclico. Por exemplo, o Vasco é freguês do Flamengo, hoje em dia. Mas o maior tabu da história de Flamengo e Vasco foi 20 jogos sem o Flamengo ganhar do Vasco, entre 45 e 51. E depois tem a história do trivice do Vasco contra o tricampeonato do Flamengo. Desde 88 o Vasco não ganha uma final do Flamengo. Mas o maior tabu foi o Flamengo sem ganhar do Vasco. Isso tem muito vai e volta. Em São Paulo a gente costuma dizer que o Corinthians é freguês do Palmeiras, o Palmeiras freguês do São Paulo, o São Paulo freguês do Corinthians. Eu me permito não acreditar nisso. Eu não acredito. Acho que isso é muito cíclico. Assim como o Palmeiras perdeu a Supercopa para o São Paulo, perde mais mata-mata para o São Paulo, mas o Palmeiras foi campeão contra o São Paulo em 42, em 44, em 50, em 72, em 2022. Eliminou o São Paulo nas quartas de final da Libertadores. Então, isso é muito sazonal. É muito de época para época. Hoje, dos últimos 15 clássicos, o Palmeiras ganhou 7, empatou 7 e o Corinthians só ganhou 1. 10 anos atrás, era exatamente o inverso.